Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Média passam a transmitir diretamente da Basílica de São Francisco, em Assis, a celebração eucarística com o rito de beatificação do venerável servo de Deus Carlo Acutis, presidida pelo cardeal Agostino Vallini, legado pontifício para as basílicas de São Francisco e de Santa Maria dos Anjos e representante do Sumo Pontífice. Com vocês nessa transmissão, Padre Alexandre Favreto e Jackson Erpin. Padre Alexandre, boa tarde, uma alegria tê-lo novamente conosco, de maneira especial, justamente nessa transmissão, nessa celebração tão esperada. Obrigado, Jackson. Eu que agradeço a oportunidade de participar desta celebração de beatificação e saudações também a todos aqueles que nos acompanham nessa Santa Missa. Exatamente, saudamos a todos vocês que nos acompanham a partir desse momento, pelas redes sociais, pelo nosso canal YouTube, pelo site Vatican News. E as tantas emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem em todo o Brasil, nos Estados Unidos, no continente africano. Em particular, a Rádio Gregoriana no Rio de Janeiro, Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, EWTN-TV, a Scalabrini Rádio Web de Massachusetts, Estados Unidos, Web Rádio Brasil Imperial em Itu, São Paulo, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Web SOS Vida e Web TV Tropicana na Paraíba. Imagens que nos chegam de Assis nesse momento, onde, respeitando as normas sociais de distanciamento, não foi infelizmente possível a todos que queriam acorrer a Assis nesse evento tão esperado, com essa beatificação desse jovem falecido com apenas 15 anos, justamente em 2006, em Monza, de uma leucemia fulminante. Um jovem absolutamente apaixonado por Jesus Eucarístico, Padre Alexandre. Justamente esta paixão pela Eucaristia é o que faz com que nos chame a atenção a vida de Carlo Acutis, a qual celebraremos hoje a beatificação. Ele conseguiu conjugar na sua existência o amor à Eucaristia, o amor a Nossa Senhora, e isso no seu cotidiano jovem. Jogava futebol, mexia na internet e conseguiu, através desses meios e da convivência com os amigos, evangelizar. E por isso é um modelo de beato para todos nós e para os jovens que, inclusive, massivamente nos acompanham nesta celebração eucarística. Também o seu corpo, que foi exposto no Santuário do Despojamento, em Assis, que ficará exposto mais alguns dias, até 17 de outubro, justamente, né, o que chama a atenção, está ali de abrigo, calça de brim, tênis Nike, enfim, é fácil para um jovem também se identificar com um jovem vestido desse jeito. E a ideia assim, que passa também, a mensagem é essa, né? A santidade é algo que é tangível, é alcançável, não é para todos. A chamada santidade é para todos. Justamente, Jackson, acredito que celebrar a beatificação de Carlo Acutis é celebrar a possibilidade que Deus nos dá a todos de sermos santos e de o seguirmos no Evangelho e no amor ao próximo. Agora temos a procissão de entrada. Nesse momento nós temos em Assis, a temperatura está por volta dos 19 graus. Quase estamos no outono, já passa um pouco a sensação de final de tarde. É a procissão, então, que parte, você que não tem acesso às imagens e que nos acompanha pela rádio, a procissão que começa na parte externa da Basílica e deve se dirigir. Então, temos a esplanada aqui da Basílica de Assis, então se dirige até o altar. A telões absolutamente não tinha condições de acolher todas as pessoas, nem dentro nem fora da Basílica, então foram espalhados telões em várias igrejas de Assis, também na Basílica Santa Maria dos Anjos, que é na parte mais plana da cidade. Justamente a partir dali, então, pessoas vindas de várias partes do mundo poderão acompanhar essa celebração. E, naturalmente, tantas pessoas do Brasil, mesmo dos Estados Unidos e de outros países, gostariam de estar presentes em Assis, mas devido à atual situação de saúde, isso não foi possível. A beleza de podermos acompanhar nas redes sociais a celebração e também a procissão de entrada, porque somos nós também que participamos desta mesma procissão, como igreja peregrina nessa história,
querendo, a exemplo de Carla Cutis, fazer a vontade de Deus, nos afeiçoarmos à Eucaristia, a Nossa Senhora, para seguirmos com Jesus, tendo a cruz à nossa frente, carregando a palavra de Deus, o Evangeliário, e com todos aqueles que compõem a Igreja, rumo à Igreja Celeste, a Pátria Celeste, onde seremos todos unidos definitivamente com Deus. Recordamos que essa celebração será presidida pelo cardeal Agostino Vallini, legado pontifício para as Basílicas de São Francisco, Santa Maria dos Anjos e representante do Sumo Pontífice. Agora sim a procissão entrando na Basílica Superior de São Francisco. Enquanto o coral canta Popolo Regale. Quando os celebrantes se dirigem para o altar, recordamos que Carlo Acutis nasceu em Londres em 3 de maio de 1991. No dia 18 de maio, foi batizado na igreja de Londres de Nossa Senhora das Dores. Em 1991, em setembro precisamente, retornou com a família a Milão. Em setembro de 1995, foi inscrito na escola materna de Porta e em setembro de 1997, inicia a frequentar a escola elementar do Instituto São Carlos de Milão. Importante destacar que recebeu a primeira comunhão no Mosteiro das Romitas, em Bernarga de Perego, em 16 de junho de 1998, com apenas 7 anos. Recebeu uma permissão especial do bispo para fazer a sua primeira comunhão. A procissão se aproxima do altar, os celebrantes, o celebrante principal o beijam, o sinal de acolhida nesta celebração, reconhecimento do sacrifício de nosso Senhor, já para tomarem os seus postos para começarem a celebração com a beatificação de Carla Cutis. O cardeal se aproxima do altar. O cardeal agora beija o altar e se prepara para o rito de incensação. Ele abençoa o incenso, o joga sobre a brasa e agora irá incensar o altar e a cruz. O incenso significa as nossas preces que agora, nesta celebração eucarística, se elevam a Deus e que pedem a intercessão de Carla Cutis pela vida dos nossos jovens e por aqueles que querem, como ele, no segmento do Evangelho, se afeiçoarem à Eucaristia, à Mãe de Deus, e transformarem
a realidade do mundo, a realidade social, naquela realidade que Deus espera, reino de Deus. Que as nossas preces, como este incenso, subam até Deus pela intercessão de Carla Acutis. Essa belíssima Basílica Superior de São Francisco, toda adornada com pinturas de Giotto. Nós vemos ali a mãe de Carla Acutis, Antônia, que está tendo o privilégio de acompanhar em vida a celebração de beatificação de seu filho. E também os dois irmãos de Carla Seus estão irmãos. presentes, seus irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja com vocês. Fratelli e sorelle carissimi, Queridos irmãos e irmãs, nos sentimos envolvidos neste dia de festa pela misericórdia de Deus, col suo Santo Spirito, que nos une a todos com seu e fa di Espírito noi la stirpe eletta, e nos torna a raça escolhida, il sacerdozio regale, sacerdócio la régio, nazione santa, nação il santa, popolo che egli si è acquistato, o povo que ele adquiriu, affinché possiamo cantare para que le possamos opere cantar meravigliose as obras che lui maravilhosas compie per noi. que ele fez por nós. Anche in Carlo Acutis, Também em che Carlo oggi Acutis, proclamiamo beato, que hoje proclamamos beato, ammiriamo e riconosciamo l'opera dello admiramos e Spirito reconhecemos Santo, a obra do Espírito che l'ha Santo, reso autentico testimone que o della torna carità di Cristo, uma autêntica testemunha da caridade de nutrendosi Cristo, di Lui ogni giorno alimentando-se nella dele Santa todos os Eucaristia. dias na Eucaristia. Disponiamoci all'ascolto della parola di Dio Preparemo-nos para ouvir a palavra de e alla Deus partecipazione al sacrificio di lode, e a participação no sacrifício de louvor, implorando o perdão pelos nossos pecados. Após breve pausa, a oração. confesso Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a voi fratelli che ho molto peccato e a in vocês, irmãos e pensieri, irmãs, parole, tenho opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E agora, o canto do Kyrie.
Agora todos se sentam. O bispo de Assis e o postulador se aproximam do cardeal Agostino Vallini, representante do Santo Padre, e pedem que se proceda com a beatificação do venerável servo de Deus, Carlo Acutis. Recordamos que o bispo de Assis é Dom Domenico Sorrentino. Padre Cardinale Agostino, la chiesa di Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino. Padre Agostino Vallini, a igreja de Assis Nocera Umbra Gualdo Tadino, humildemente pediu ao Sumo Pontífice Francisco de querer inserir no número dos beatos o venerável servo de Deus Carlo Acutis. E agora o postulador servo di Dio Carlo Acutis fará uma breve nacque a Londra il 3 maggio 1991. Venerável servo de Deus nascido em Londres em 3 de maio de 1991, de pais italianos Andrea e Antônia Salzano, que estavam na capital britânica por motivos de trabalho. Ele foi batizado em 18 de maio na igreja de Nossa Senhora das Dores. 1998 ricevette la prima comunione, in anticipo rispetto all'età consueta. Il 24 maggio 2003 ricevette il sacramento della Cresima nella parrocchia di Santa Maria Segreta a Milano. A 14 anni frequentò il liceo classico. 24 de maio ele recebeu a Crisma. Con l'aiuto di uno studente di ingegneria informatica iniziò a occuparsi com a ajuda de del sito estudante internet della parrocchia di Santa Maria Segreta. de informática, começou a se ocupar do site da igreja Santa Maria em Segreta. Após passou a estudar no Instituto Leão XIII dos Jesuítas. Começou a passar a maior parte do seu tempo, especialmente nas férias, numa casa de família em São Francisco de Assis, onde se enamorou da espiritualidade de São Francisco. Graças ao exemplo do pobrezinho, realizou inúmeras obras de caridade e também ajudava os sem-teto e os pobres com o que economizava daquilo que ganhava durante a semana. A Eucaristia é minha estrada para o céu. Realmente, a Eucaristia é a síntese da sua espiritualidade e o centro de toda a sua espiritualidade e sua amizade com Deus. Outra grande coluna da sua espiritualidade é a Virgem Maria. Se dirigia a ela e rezava todo dia o rosário. Em outubro de 2016, ficou doente de leucemia e pouco antes da sua internação havia oferto a sua vida pelo Papa, por Deus, pela Igreja e para ir direto ao paraíso. Por seu expresso desejo, quis permanecer em Assis mesmo depois da morte. Em 5 de julho de 2018, Papa Francisco declarou venerável. Em 5 e 6 de abril de 2019, seus restos mortais foram trasladados para o santuário do despojamento na Igreja Santa Maria de Assis. Esse é o postulador Nicole Gori, que é jornalista do Observatório Romano. Santità Papa Francesco. Por encargo de Sua Santidade o Papa Francisco, leio a carta apostólica com a qual o Sumo Pontífice inseriu no número dos beatos o venerável servo de Deus Carlo Acutis. Todos se levantam e o cardeal Agostino Vallini, representante do Santo Padre, o Papa Francisco, sentado, lê em latim a carta apostólica. C'è in italiano. Lettera apostolica di Papa Francesco. Ele pede a carta em italiano. Noi
Nós acolhendo o desejo de nosso irmão Domênico Sorrentino, arcebispo de Assis, Nocera Umbra, Gualda, Tadino, de muitos outros irmãos no episcopado, de muitos fiéis, depois de ter tido o parecer da congregação para a causa dos santos, com a nossa autoridade apostólica, concedemos que o venerável servo de Deus, Carlo Acutis, leigo, que com entusiasmo da juventude cultivou amizade com o Senhor Jesus, colocando a Eucaristia e o testemunho da caridade no centro da própria vida, a partir de hoje, agora, seja chamado Beato e que seja celebrado todos os anos, nos locais e de acordo com as regras estabelecidas pelo direito. Em 12 de outubro, dia de seu nascimento ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Data em Roma, 10 de setembro do ano do Senhor, 2020, oitavo de nosso pontificado. Papa Francisco. Então, momento de alegria, de júbilo, portanto, Carlo Acutis é beato. Agora que é descoberta a imagem do novo beato, enquanto o coral e a assembleia aclamam cantando Amém, Amém, Amém. Realmente um momento de muita alegria, de forte emoção, realmente um momento de grande espiritualidade, agora que é descerrada, justamente se vê a sua imagem. Ele que passará a ser celebrado pela Igreja em 12 de outubro, mesmo dia que é celebrada Nossa Senhora Aparecida no Brasil. Essa que é uma outra ligação de Carlo Acutis com o Brasil, também o milagre que permitiu que ele fosse beatificado também foi feito em um brasileiro. Sempre recordamos que a comunidade que cuida do Santuário do Despojamento em Assis também é de brasileiros, é uma comunidade de brasileiros, de religiosas brasileiras, inclusive o pároco, o reitor do santuário também chama-se Carlos. Uma série de coincidências, portanto, que ligam Carlo Acutis ao nosso Brasil. São felizes coincidências que ligam a este santo a uma espiritualidade bonita que vem nascendo no jovem brasileiro. De fato, a fé mariana de Carlo Acutis é a luz para a fé mariana do nosso povo, muito vinculado à Nossa Senhora Aparecida. A relíquia do coração, portanto, que está sendo a sua mãe, que está filmando justamente aqui à esquerda, está com o celular registrando esse momento da chegada da relíquia de Carlo Acutis, que é levada em procissão ao altar. É entregue ao cardeal Vallini nesse momento, que com a relíquia abençoa a Assembleia. Relíquia que é colocada nesse momento ao lado do altar. Agora sim, a mãe do Carlo Acutis, convidada
é abraçada nesse momento pelo cardeal Vallini, também o padre Carlo Acutis, e antes falávamos que também seus 2 irmãos estavam presentes, sua mãe que havia falado em agosto com o Vaticano News, dizendo que os 2 fizeram a primeira comunhão aos 6 anos, também vão à missa todos os dias. Foi deposto incenso no turíbulo. Neste momento, o cardeal Agostino Vallini incensa as relíquias, Padre Alexandre. Sim. As relíquias agora, a partir da beatificação, são apresentadas ao povo para a veneração e para a petição de intercessão junto a Nosso Senhor, e, portanto, a incensação das relíquias para que as preces feitas pela intercessão de Carlo Acutis cheguem até Deus e que Jesus realize aquilo que o povo pede pela sua intercessão para o bem maior de toda a Igreja. La chiesa che è in Assisi no Ceraumbra Gualdo Tadino. A igreja que está em Assis, no Ceraumbra Gualdo Tadino, devotamente agradecida e reconhecida ao sucessor do apóstolo Pedro, Papa Francisco, dá graças ao Pai de Jesus Cristo, ao nosso Pai, a Deus 3 vezes santo, e eleva o hino de louvor por ter proclamado beato o venerável servo de Deus, Carlo Acutis. E agora o coral e a assembleia clamam a Deus e a Cristo Senhor com o canto do Glória.
Realmente, Padre Alexandre, essa imagem escolhida do Carlo Acutis, mais jovem possível, cabelo desalinhado, mochila nas costas, camiseta. Não tem como um jovem não se identificar com... Realmente, a juventude de Carlo Acutis é o que chama a atenção, é o seu diferencial como proposta de, agora, beatificação, mas também caminho de santidade para todo jovem. O extraordinário da santidade, a partir dessa imagem de Carlo Acutis, acredito que fique claro para nós. É algo que pode ser experimentado no comum, no ordinário do nosso dia a dia. Um jovem, como diz um poema aí de Santos de calça jeans e tênis, joga futebol, mexe na internet e consegue fazer um caminho de salvação. Preghiamo. A oração da coleta. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, ó Signore. Ó Deus, sempre nos precede e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora teremos a primeira leitura extraída do livro do profeta Isaías. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte. O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá nesse monte a ponta da cadeira que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus. Esperamos nele até que nos salvou. Esse é o Senhor. Nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvado. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. O salmo responsorial é o Salmo 22. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Abiterò per sempre nella tua casa, Signore.
agora passamos à segunda leitura extraída de Filipenses. Nella lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. So vivere nella Irmãos, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Sono allenato a tutto e per tutto. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, Tutto posso in tendo colui de che mi dà la sobra forza. ou sofrendo Avete necessidade. fatto bene, Tudo tuttavia, posso naquele que me dá a prendere força. parte alle mie No entanto, tribolazioni. fizesses bem em compartilhar as Il mio minhas Dio, a dificuldades. sua volta, Meu Deus colmerà ogni vostro proverá bisogno, esplendidamente com sua riqueza con magnificenza, a todas as vossas necessidades em Cristo al Jesus. Dio e Padre nostro, Ao sia nosso gloria nei Deus e secoli Pai, dei secoli. a glória Amen. pelos séculos dos Parola séculos. di Dio. Amém. Palavra do Senhor. Agora temos o canto da aclamação do Evangelho. Il Padre del Signore nostro Gesù O Cristo. diácono pede a bênção ao presidente da celebração para a proclamação do Evangelho. Nel nostro O cuore. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os olhos do nosso coração para fazermos compreender a qual esperança fomos chamados. Per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Realiza-se a procissão com o livro dos Evangelhos, rumo ao ambão para a proclamação da Palavra de Deus. Detalhe que até a máscara, para se proteger, a máscara preventiva tinha o símbolo do acutis aqui, do diácono. Também a máscara expressa essa jovialidade desse novo beato. Il Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamação do Evangelho segundo João. O diácono incensa o livro dos Evangelhos. In quel tempo Gesù disse: Io sono la vera vite. Naquele tempo, Jesus disse: Eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós que já estáis limpos por causa da palavra que vos falei, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira,
assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem um amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Parola del Signore. O cardeal agora beija o evangeliário e abençoa a assembleia. E prepara-se agora para proferir a homilia na celebração de beatificação do venerável Carlo Acutis. Chi rimane in me e io in lui, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Com estas palavras que ouvimos do Evangelho de João, Jesus, na última ceia, dirige-se aos seus discípulos e exorta-os a permanecer unidos a eles, como os ramos na videira. A imagem da videira e dos ramos é muito eloquente para exprimir como é necessário para o cristão viver em comunhão com Deus. A sua força reside precisamente aqui. Ter com Jesus uma relação pessoal, íntima, profunda, e fazer da Eucaristia o momento mais elevado da sua relação com Deus.
Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, noi oggi siamo particolarmente ammirati hoje somos e particularmente dalla admirados vita e dalla e testimonianza atraídos pela vida e pelo testemunho de Carlo Acutis, che la Chiesa riconosce come que a modello Igreja ed reconhece como esempio di modelo vita cristiana, e exemplo de vida cristã, proponendolo soprattutto ai propondo giovani. sobretudo aos jovens. Viene spontaneo domandarsi Espontaneamente surge a pergunta: che cosa aveva di speciale questo ragazzo o que havia de di appena especial 15 anni? neste jovem de apenas 15 anos? Ripercorrendo la sua biografia, Repassando sua troviamo biografia, alcuni punti fermi encontramos che lo alguns pontos caratterizzano firmes già umanamente. que humanamente já o caracterizam. Era un ragazzo normale, Era um jovem normal, semplice, simples, spontaneo, espontâneo, simpatico. simpático. Basta guardare la sua fotografia. Basta olhar a sua fotografia. Amava la natura e gli animali. Amava a natureza e os Giocava a animais. calcio. Jogava futebol. Aveva tanti amici suoi coetanei. Tinha muitos amigos de sua Era idade attratto dai mezzi moderni e sentia-se atraído pelos meios modernos de comunicação appassionato di social. informatica. Apaixonado pela informática Autodidatta costruiva e, como programmi, autodidata, construía programas, Papa Francesco, como disse o per Papa Francisco, trasmettere il para Vangelo, transmitir o Evangelho, per comunicare para comunicar valores valori e bellezza. e a beleza. Aveva il dono di attrarre. Ele tinha o e dom de veniva atrair percepito come un esempio. e era visto como um exemplo. Fin da bambino, ce lo testimoniano Desde criança, i suoi familiari, e disso testemunham seus sentiva il familiares, bisogno della fede sentia a ed necessidade aveva da lo fé sguardo rivolto a Gesù. e tinha o olhar voltado para L'amore Jesus. per l'Eucaristia O amor fondava pela e Eucaristia manteneva vivo il suo sustentava rapporto con e Dio. mantinha viva a sua relação Diceva com Deus. spesso Carlo, Dizia frequentemente Carlo: l'Eucaristia è la mia autostrada a Eucaristia é a minha estrada para o céu. Ogni giorno partecipava alla Santa Messa Todos os dias ele participava da Santa Missa e permanecia longo tempo em adoração diante do Santíssimo Sacramento. si va dritti in paradiso Carlos dizia: se ci si você vai accosta direto tutti i giorni para o all'Eucaristia. paraíso caso se aproxime da Eucaristia todos Gesù os era per dias. lui amico, Jesus era para ele amigo, mestre, salvador. era la forza della sua vita, Era a força de sua e lo vida scopo di tutto ciò che faceva. e o propósito de tudo o que Era fazia. convinto che per amare le persone Estava e fare convencido loro del bene, de que para amar as pessoas bisogna e fazer-lhes o attingere bem, l'energia dal Signore. é preciso obter a energia do E in Senhor. questo spirito era molto devoto Com della este Madonna. espírito, ele era muito devoto de Nossa Senhora. Suo ardente desiderio, inoltre, era O seu quello di ardente attrarre desejo, além disso, quante più era o de atrair a persone Jesus, o maior facendosi número de annunciatore pessoas, del Vangelo, fazendo-se anzitutto anunciador come do esempio della Evangelho, vita. antes de tudo, com exemplo E de fu vida. proprio la testimonianza della sua fede Foi precisamente che o lo testemunho spinse da con sua fé successo que o levou a empreender com sucesso uma obra de evangelização assídua negli ambienti che nos frequentava, ambientes que frequentava. toccando il cuore delle persone Tocava o coração das pessoas que encontrava suscitando in esse e il suscitando desiderio di nelas cambiare vita o desejo e de mudar de vida avvicinarsi a Dio. e de se aproximar de E Deus. lo faceva con spontaneità, E o fazia com espontaneidade, mostrando col suo modo di essere e di mostrando com o seu comportarsi jeito de ser e de se l'amore e la comportar bontà del Signore. o amor e a bondade do Senhor. Straordinaria, infatti, era la sua Extraordinária, de capacità di fato, testimoniare era a sua i capacidade valori de in cui testemunhar credeva, os valores em que anche a acreditava, costo di mesmo a affrontare custo incomprensioni, de enfrentar incompreensões, e talvolta obstáculos perfino di essere e, por deriso. vezes, até de zombaria. Carlo sentiva forte il bisogno di Carlos aiutare sentia le forte a persone necessidade de a ajudar scoprire che as Dio ci è pessoas a vicino descobrir que Deus e che está è perto de bello nós e que é stare con belo lui estar com per Ele godere della sua amicizia para e della desfrutar sua de sua graça. amizade e de sua graça. Per comunicare questo bisogno Para spirituale comunicar essa si necessidade serviva di ogni espiritual, mezzo.
Ele servia de todos os meios, incluindo os modernos meios de comunicação social, que sabia usar muito bem, em particular a internet, que considerava um dom de Deus e um instrumento importante para encontrar as pessoas e difundir os valores cristãos. Esse seu modo de pensar o fazia dizer que a web não é somente um meio de evasão, mas um espaço de diálogo, de conhecimento, de compartilhamento, de respeito mútuo e ser usado com responsabilidade, sem se tornar escravos e rejeitando o bullying digital. No vasto mundo virtual, é preciso saber distinguir o bem do mal. Nesta perspectiva positiva, encorajava a utilizar os meios de comunicação de massa como meios a serviço do Evangelho, para chegar ao maior número de pessoas possível e fazer-lhes conhecer a beleza da amizade com o Senhor. Com este objetivo, comprometeu-se em organizar a exposição dos principais milagres eucarísticos ocorridos no mundo, que também utilizava para ensinar catecismo às crianças. Era muito devoto de Nossa Senhora. Recitava o rosário todos os dias. Consagrou-se várias vezes a Maria para renovar o seu carinho por ela e pedir-lhe proteção. Oração e missão, portanto. Esses são os dois traços distintivos da fé heróica do beato Carlo Acutis, que no decorrer de sua breve vida o levou a confiar-se ao Senhor em todas as circunstâncias, especialmente nos momentos mais difíceis. Com esse espírito, viveu a doença que enfrentou com serenidade e que o levou à morte. Carlo abandonou-se nos braços da providência e, sob o olhar materno de Maria, repetia: quero oferecer todos os meus sofrimentos ao Senhor pelo Papa e pela Igreja. Eu não quero ir para o purgatório, quero ir direto para o paraíso. Falava assim, recordemos, um jovem de 15 anos, revelando uma surpreendente maturidade cristã, que nos estimula e nos encoraja a levar a sério a vida de fé. Carlo suscitava poi grande ammirazione per l'ardore com cui Carlo suscitava grande admiração pelo ardor com que defendia nas conversas a santidade da família e a sacralidade da vida contra o aborto e a eutanásia. O novo beato representa ainda um modelo de força, alheio a toda forma de pactos, consciente de que, para permanecer no amor de Jesus, é necessário viver o Evangelho de forma concreta, mesmo à custa de ir contra a corrente. Ele verdadeiramente fez suas as palavras de Jesus. Esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa sua certeza de vida o levava a ter uma grande caridade para com o próximo, sobretudo para com os pobres, os idosos sós e abandonados, os sem teto, as pessoas com deficiência e as pessoas que a sociedade marginalizava e escondia. Carlo sempre foi acolhedor com os necessitados. E quando, a caminho da escola, os encontrava pela rua, parava para conversar, ouvia seus problemas e, na medida do possível, os ajudava.
Carlo nunca se voltou para si mesmo, mas foi capaz de compreender as necessidades e as exigências das pessoas em quem via a face de Cristo. Nesse sentido, por exemplo, não deixava de ajudar seus colegas de aula, especialmente aqueles que estavam em maior dificuldade. Uma vida luminosa, portanto, inteiramente doada aos outros como o pão eucarístico. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja hoje se alegra porque nesse jovem beato se cumprem as palavras do Senhor. Eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto. E Carlo foi e levou o fruto da santidade, mostrando como uma meta alcançável para todos e não como algo abstrato reservado a poucos. A sua vida é um modelo particularmente para os jovens, a não encontrar gratificação somente nos sucessos efêmeros, mas nos valores perenes que Jesus sugere no Evangelho. A saber, colocar Deus em primeiro lugar nas grandes e pequenas circunstâncias da vida e servir os irmãos, especialmente os últimos. A beatificação de Carlo Acutis, filho da terra lombarda e enamorado pela terra de Francisco de Assis, é uma boa notícia. Um forte anúncio de que um jovem do nosso tempo, um como tantos, foi conquistado por Cristo e se tornou um farol de luz para aqueles que querem conhecê-lo e seguir seu exemplo. Ele testemunhou que a fé não nos afasta da vida, mas nos mergulha mais profundamente nela, indicando-nos o caminho concreto para viver a alegria do Evangelho. Cabe a nós percorrê-lo, atraídos pela fascinante experiência do Beato Carlo, para que também a nossa vida possa resplandecer de luz e esperança. Beato Carlo Acutis, prega per noi. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Essas, portanto, belíssimas palavras, Padre Alexandre, do cardeal Agostino Vallini, que fez um resumo captou a essência da vida do Carlo Acutis, propondo ele também como modelo a todos nós. Exatamente, à luz do Evangelho, o cardeal conseguiu expressar a vida de Carlo Acutis como aquele que testemunhou que a fé não nos afasta da vida, mas nos mergulha mais profundamente nela. Fratelli e sorelle carissimi, irmãos, irmãs caríssimos, em comunhão com toda a Igreja, professemos a nossa fé. Vocês creem em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore. Creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nascido da Virgem Maria, morto e sepultado, que ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai.
Credete nello Spirito Santo, Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Fratelli e sorelle carissimi, Queridos irmãos e irmãs, pela fé e o batismo, nos tornamos um templo vivo do Senhor e seu povo sacerdotal. Elevemos nossa oração a Deus para o crescimento da Igreja e para a salvação de todos os homens. O diácono convoca a Assembleia, nós te pedimos, e a Assembleia responde, ouvi-nos, Senhor. Per il Santo Padre Francesco, chiamato ad essere segno di comunione nella Chiesa, pelo Santo Padre Francisco, chamado a ser sinal de comunhão na Igreja, para que, iluminado pelo Espírito, guie o povo de Deus na adesão convicta a Cristo Senhor. Rezemos. Nós te pedimos, ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja testemunhe a alegria de viver para Cristo e nunca cesse de anunciar com coragem o Evangelho de amor a todos os homens. Per il nostro Vescovo Domenico e il suo presbiterio, por nosso Bispo Domênico e seu presbitério, pelo Cardeal Agostino, representante do Santo Padre, e pelos bispos aqui presentes, para que leve o rebanho a eles confiado, amar a Deus acima de todas as coisas e servir os irmãos na caridade de Cristo. Pelos devotos e amigos em todo o mundo do Beato Carlo Acutis, para que, por seu exemplo, colocando o amor de Deus acima de tudo, possam experimentar a beleza da vida também pelo uso dos meios de comunicação social mais evoluídos. Pelos jovens, para que, pela intercessão do Beato Carlo Acutis, saibam viver como originais e não como fotocópias, e tenham a coragem de fazer escolhas comprometidas a serviço da Igreja e da sociedade. O Dio, che nella vita del Beato Carlo hai mostrato le insondabili ricchezze. Ó Deus, que na vida do Beato Carlo mostraste as riquezas insondáveis da Eucaristia e fizeste dele um exemplo para os jovens e testemunho de misericórdia para os pobres. Conceda também a nós, por sua intercessão, viver sempre unidos a Ti e de Te reconhecer nos irmãos que encontramos no nosso caminho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora passamos para a liturgia eucarística. Recordamos que estamos transmitindo ao vivo, diretamente da Basílica de São Francisco de Assis, a missa com a beatificação do jovem Carlo Acutis.
O diácono prepara o altar para a apresentação do pão e do vinho, que serão consagrados no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O cardeal se direciona para o altar para as orações de oferecimento daquilo que é ofertado na patena, o pão e o vinho para a consagração eucarística. E durante o ofertório, o coral que canta O Pão que Te Oferecemos. Recordo aqui a bela oração feita sobre o vinho, que a água unida ao vinho seja sinal da nossa união com a vida divina daquele que assumiu a nossa humanidade, Jesus Cristo. A oferta que é elevada no altar também é a oferta de todo o povo cristão, colocada sob a patena, sob o cálice, para que se eleve junto a Deus, consagrados no corpo e sangue de nosso Senhor. O cardeal agora se prepara para incensar as oferendas, o incenso, significando as preces que se elevam da Assembleia, a Igreja reunida, o corpo de Cristo, que clama a sua presença na Eucaristia. Presença tão valorizada e amada por Carlo Acutis e que foi o motor da sua ação de evangelização. O amor à Eucaristia foi o que conduziu este jovem a evangelizar nas redes sociais, a adentrar na sua vida de juventude, a amar aos seus, aos amigos e a encarnar-se na história com espiritualidade, transformando a sua vida, a vida daqueles que estavam ao seu redor e hoje, com esta beatificação, também a nossa, que olhando o testemunho de Carlo Acutis, também queremos testemunhar esse grande amor à Eucaristia e transformarmos assim a nossa existência. O diácono agora incensa o presidente da celebração eucarística e se prepara para incensar o presbitério e também todo o povo de Deus que participa desta celebração eucarística com o rito de beatificação de Carlo Acutis. Orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. È veramente giusto benedirti e ringraziarti
Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje a vossa família reunida para escutar a palavra da salvação e participar do pão da vida celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso, e então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai, pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho e da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os vossos apóstolos, santos e mártires, o Beato Carlo e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirma na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha nesse mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Domênico, o Cardeal Agostino, presidente dessa celebração, e o Colégio Episcopal, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhe com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles. Esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, o Senhor nosso, através do qual vós, ó Deus, doais ao mundo todo o bem. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos, como o Senhor nos ensinou. Pai Nosso. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias.
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cardeal Presidente procede com a fração do pão. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e serei salvo. Nel rispetto delle norme di precauzione sanitaria, do alcune indicazioni per ricevere la Santa Comunione. Nessuno si muova dal proprio posto, sia all'interno delle basiliche come sulle piazze. Sarete raggiunti dai ministri. Toglierete la mascherina soltanto nel momento in cui ricevete la comunione. Coloro che desiderano fare la comunione possono rimanere in piedi. E o canto da comunhão, que será Pane de Vita Nova, Pão de Vida Nova, de Marco Frisina. Você também que nos acompanha através dos meios de comunicação, dos modernos meios de comunicação tão usados por Carlo Acutis para evangelizar também. Nesse momento, pode fazer a sua comunhão espiritual.
sendo distribuída na parte externa da basílica. Existe uma rampa gramada onde foram dispostas algumas cadeiras, uns dos tantos lugares em Assis, onde há pequenas aglomerações com telões dispostos para que as pessoas possam acompanhar essa celebração. A Eucaristia é minha estrada para o céu, costumava dizer Carlo. Justamente a Eucaristia, que é o fulcro da sua espiritualidade, era o encontro diário com o Senhor. E é essa síntese da sua espiritualidade o centro de toda a sua existência vivida na amizade com Deus. Depois da primeira comunhão, Carlo começou a ir na missa todos os dias com a permissão do seu diretor espiritual, Padre Ilio Carrai. Imitando os pastorinhos de Fátima, oferecia pequenos sacrifícios por aqueles que não amam o Senhor Jesus presente na Eucaristia. Quando, devido a compromissos escolares, não podia ir à missa, fazia comunhão espiritual. Realizou assim um precioso trabalho de apostolado entre os seus colegas e amigos, explicando-lhes o mistério eucarístico com o uso das histórias, os mais importantes milagres eucarísticos ocorridos ao longo dos séculos. Dada também a grande devoção que Carlo tinha por Nossa Senhora, ele recitava o rosário diariamente. Se consagrou várias vezes a Maria. Também desenhou um esquema do rosário que depois reproduziu no seu próprio computador. Devemos reconhecer que os novíssimos sempre estiveram presentes na vida espiritual do servo de Deus, agora beato. Essa forte consciência da realidade da vida eterna também foi causa de obstáculos por parte de alguns dos seus amigos. Agora vemos novamente as imagens que mostram a família de Carlos, seu pai, sua mãe, seus 2 irmãos. Nós temos o início da transmissão. A mãe de Carlos contando no mês de agosto que são filhos muito bons e desde os 5 anos de idade recitam o rosário todas as noites. Fizeram sua primeira comunhão aos 6 anos. Também eles vão à missa todos os dias. Isso penso que é uma graça de Carlos. Em particular, eles têm uma extraordinária devoção pelos santos. Por exemplo, o menino tem uma coleção incrível de santinhos que sempre mantém ao alcance da mão. Tanto que quando saíram em férias na praia, levou a mala cheia de santinhos. Ele gosta de ler a vida dos santos. E no momento estava lendo a vida do cura d'Ars. Enquanto a sua filha, também ela tem essa paixão, está lendo a história de Santa Gema Galgani. Eles normalmente falam dos santos, e Carlo é um dos que eles têm, mesmo que deva dizer que são imparciais, porque todos o amam, não apenas ao irmão. No entanto, acredito que se os pais conversassem mais com seus filhos sobre esses maravilhosos exemplos vividos no decorrer dos séculos, muitos descobririam coisas extraordinárias. Padre Alexandre, um exemplo, um incentivo também a todos nós para amarmos mais a Eucaristia e nos aproximarmos mais da Eucaristia. Em tantos lugares tem a possibilidade não de ir na missa ao domingo para cumprir um preceito, mas em muitos lugares temos a possibilidade de ir diariamente aqueles que podem, que têm essa possibilidade, ou nas igrejas onde existe adoração eucarística, a exposição do Santíssimo para adoração. Talvez, não sei se muitas vezes não nos falta esse amor que Carlos tem pela Eucaristia, não falta em nossa vida, na nossa vida de fé, na nossa espiritualidade, ter essa proximidade com o Senhor. Justamente a partir dessa proximidade com Ele que brotam todas as outras coisas, o amor aos outros, a caridade, o auxílio aos outros, a evangelização, mas tudo é fruto desse encontro íntimo com o Senhor. E nós temos essa possibilidade, Deus, que Jesus se dá inteiro na Eucaristia, cada um de nós na Santa Missa, é gratuito. Nós deveríamos, quem sabe, nos aproximar com mais frequência a esse grande dom, esse grande presente que Deus nos deu. Perfeito, Jackson.
E uma das belezas da beatificação e canonização é a apresentação por parte da Igreja de exemplos a serem seguidos, de pessoas que conseguiram configurar a sua vida à vida de Jesus. E por isso são exemplos para nós, para que também façamos essa mesma configuração. E em Carlos Acutis, nós encontramos essa beleza do amor eucarístico, como você coloca, e um amor eucarístico desinteressado, que busca a Deus por ser Deus, que busca a Eucaristia pela beleza da presença real de Jesus Cristo e que faz da Eucaristia o sustento para todas as suas ações de vida. Uma das coisas que a mãe de Carlo Acutis sempre dizia é que ele colocou a Eucaristia como algo como prioridade da sua vida. Prioridade a partir da qual ele organizou toda a sua existência. Portanto, a relação com os amigos, a relação familiar, a relação com os meios de comunicação. E, portanto, ele é um exemplo para nós também hoje. A Eucaristia, quando nós a colocamos em primeiro lugar, é também sustento para todas as nossas ações cristãs, dentro da sociedade, na família, na nossa igreja, e, portanto, buscar a Eucaristia, a comunhão diária ou semanal, a adoração eucarística, precisa ser como que uma prioridade, uma opção fundamental na vida de todo cristão, porque isso é transformador para a pessoa e também é transformador para todos aqueles que estão ao seu redor, como nós vimos aqui na vida de Carlo Acutis, já antes da beatificação, transformou toda a sua família. Veja o relato bonito dos irmãos de Carlo Acutis, dos seus pais e dos amigos, daqueles que conviveram com ele em vida. E agora a sua vida é oferecida pela Igreja como um testemunho autêntico e verdadeiro de fé em âmbito universal. Nós também podemos agora participar da beleza, do testemunho que foi a vida dele com relação ao amor à Eucaristia. E o curioso é que justamente com essa vida de fé, com essa intimidade que ele tinha com Jesus, com a vida espiritual dele, ele não se afastou do mundo, não se separou, não teve medo do mundo, mas justamente ele encontrava força na Eucaristia para ir no mundo, estar entre seus amigos, na escola, tudo. E mesmo quando o próprio cardeal falou em sua homilia, sabemos sua história, que às vezes tinha zombarias, e a gente sabe isso, o quanto é difícil às vezes para se dar um testemunho de fé, especialmente quando se é jovem, assim, você vai praticamente contra a corrente, né? Mas ele não se isolou do mundo em função da fé que tinha, mas justamente pela força que ele encontrava em Jesus Eucarístico, ele voltava ao mundo onde podia ser um exemplo luminoso, um exemplo de fé, levar luz, iluminar, sal da terra, luz do mundo. Comungar a Eucaristia não é fugir do mundo, é estar nele. Bonito trecho da homilia do cardeal que diz: ele testemunhou que a fé não nos afasta da vida, mas nos mergulha mais profundamente nela. E, portanto, conseguiu vencer, seja o bullying, seja as dificuldades, porque colocou como prioridade o anúncio do Evangelho. É um exemplo válido de força e de coragem para o nosso jovem do século XXI. Preghiamo. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós os pedimos humildemente que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Jesus Cristo, possamos participar da vossa vida. Ele que vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Agora, Dom Domênico Sorrentino, Bispo de Assis. Minha alma engrandece ao Senhor.
Não há outra senão as palavras de Maria para dizer, para exprimir adequadamente a alegria da alma. Hoje o céu está mais próximo, se fez mais próximo. Aquela estrada eucarística que Carlo amava percorrer velozmente para chegar ao céu, hoje ele a percorreu em sentido contrário, para voltar a nós com o rosto radiante. Obrigado ao Senhor, que fez grandes coisas em sua breve, mas intensa vida. Obrigado ao Papa Francisco, que deu esse presente para a Igreja, reconhecendo em Carlo um momento de santidade, especialmente para os jovens. Obrigado ao Cardeal Agostino, que o representou nessa celebração. Obrigado aos pais de Carlo, Andrea e Antônia, que acolheram em suas vidas esse dom do alto, que é um filho para todos os pais, e respeitaram e apoiaram o seu caminho de santidade. Obrigado à Igreja de Milão, que o acompanhou e apoiou no crescimento humano e espiritual, introduzindo a causa que hoje o leva às honras dos altares. Obrigado à Postulação e à Associação dos Amigos de Carlo, que prepararam esse dia radioso, e a quantos que cuidaram com amor da celebração. Obrigado aos bispos, aos irmãos bispos das igrejas da Úmbria, que, especialmente com a pastoral juvenil, generosamente se envolveram. Obrigado à Fraternidade do Sacro Convento, às outras fraternidades franciscanas, às comunidades paroquiais de Assis, pela disponibilidade generosamente mostrada. Obrigado à administração do município, da província, às forças de ordem, aos voluntários pela ativa colaboração. Obrigado pelos agentes da Cúria Diocesana que não pouparam energia. Obrigado a toda a comunidade de Assis, pela qual Carlo veio respirar a espiritualidade de Francisco e no qual veio repousar com seus restos mortais no santuário do despojamento. Aqui, por um desenho providencial, Francisco e Carlos são já indissociáveis. Para além das distâncias do tempo e da diversidade das figuras, alguns fios de ouro os unem. O programa de vida de Carlos, estar sempre unido a Jesus, seu amor pela Eucaristia, sua devoção à Virgem Santa, o seu tornar-se amigo dos pobres, todas as coisas que o aproximam à espiritualidade do pobrezinho, o leva a viver segundo o Evangelho. Hoje, a Igreja de Assis, no Tierigualdo, exulta, em sintonia com a Igreja de Milão, e com os peregrinos vindos tão numerosos, mesmo com a contingência da pandemia. Com a intercessão de Carlo, imploramos ao Senhor para que reduza o tempo dessa prova, tão áspera para muitos, para todos, mas sobretudo para os mais pobres, sempre menos capazes de se defender. Precisamente olhando para eles, quase como um selo de gratidão pelo acontecimento de hoje, a Igreja de Assis, por meio do Santuário do Despojamento, promove hoje 2 sinais de caridade. Um refeitório para os pobres na proximidade do santuário e uma iniciativa que diz respeito que olha mais longe e quer ser de estímulo à renovação
da economia. É o Prêmio Internacional Francisco de Assis e Carlo Acutis por uma economia da fraternidade. Economia da fraternidade. É uma pequena resposta à encíclica Fratelli Tutti, que exatamente há uma semana o Papa Francisco assinou nesse local de graça. Queira Jesus, com o exemplo de Carlo, ajudar-nos a levar cada vez mais a sério a fé. Sobretudo os jovens possam encontrar o caminho da alegria verdadeira, com todas as alegrias possíveis nessa terra, mas sem deixar de olhar para o céu. Viva Jesus, viva Maria, viva Carlo com Jesus e com Maria. As palavras de agradecimento, portanto, de Dom Domênico Sorrentino, bispo de Assis. E efusivos aplausos, certamente a todos incluídos, foram nomeados por Dom Sorrentino. O abraço fraterno de Dom Domênico Sorrentino e o cardeal Agostino Vallini, que presidiu essa celebração que se encaminha para o seu final. Il Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco. Sia benedetto il nome del Signore. Bendito seja o nome do Senhor. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. A nossa ajuda está no nome do Senhor. Vi benedica Dio onnipotente. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquem a Deus com a santidade da vossa vida. Vamos em paz. Demos graças a Deus. E agora, como canto final, teremos Non io, ma Dio. Não eu, mas Deus, que é um canto ao beato Carlo Acutis. Padre Alexandre, um momento realmente de muita alegria para todos nós, para toda a igreja. Recordamos muito, novamente, o Brasil, que tem essa ligação tão forte com Carlo Acutis, por as razões que já dissemos, ele que será celebrado em alguns locais, agora somente em 12 de outubro, que é exatamente, que é o dia da sua morte também, o dia em que no Brasil celebramos Nossa Senhora Aparecida. Justamente um momento de grande entusiasmo, sobretudo para nós brasileiros, por participarmos com tanta proximidade dessa beatificação. O milagre aconteceu no Brasil, Mato Grosso do Sul. O dia de Nossa Senhora Aparecida também será o dia de celebração de sua memória e, portanto, nós, brasileiros, participamos de uma forma bastante afetiva da vida desse santo e certamente ele será um exemplo bastante concreto para a nossa juventude. Recordamos que esse milagre que aconteceu por intercessão do Carlo Acutis foi de uma criança brasileira de 3 anos com estenose duodenal do pâncreas anular incompleto. O prognóstico que era grave, bem, os medicamentos eram ineficazes. E a melhora e a cura ocorreram imediatamente após a criança tocar uma relíquia de Carlo Acutis. Isso aconteceu durante a celebração da missa paroquial, em 12 de outubro de 2013, justamente no aniversário da morte de Carlos. Fica esse convite para nós amarmos mais Jesus na Eucaristia, irmos mais à Santa Missa, mesmo durante a semana, quando possível, e onde for possível, adoração eucarística. E o resto também virá em consequência. Padre Alexandre, agradecendo pela sua preciosa participação nessa transmissão, que justamente enriqueceu com seus comentários. Obrigado também. Eu que agradeço, Jacques. Eu também mando um abraço a todos aqueles que nos acompanharam nessa celebração de beatificação. Mais uma vez, obrigado também a todos vocês que nos acompanharam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.